tudo bem? Eu sou o professor Diogo Lopes aqui do Raio Concursos e vim sanar a dúvida aqui do Vinícius, que faz parte do grupo Fábrica de Policiais. Você que tem dúvida aí, já coloque aí nos comentários a sua dúvida, a gente vai sanar a sua dúvida e fazer novos vídeos. Você que não nos segue, já inscreva-se aqui no nosso canal, aperte o sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos e deixe o joinha aí, deixe um like aí no nosso vídeo agora. Qual é a dúvida do Vinícius? Qual a pergunta que ele fez? Professor, qual a diferença do estado de sítio para o estado de defesa? Pessoal, o estado de sítio e o estado de defesa são espécies de legalidade extraordinária. Lembrando que nós temos 4 espécies de legalidade extraordinária. Quais são essas 4 espécies? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal e intervenção estadual. Lembrando que aqui no estado de Goiás, nós não estamos sujeitos a nenhuma delas, mas no Rio de Janeiro estamos sob intervenção federal. O nosso ponto central, então, aqui agora é diferenciar essas duas espécies de legalidade extraordinária. Por que extraordinária? Porque alguns direitos podem ser relativizados. Quais são os direitos que podem ser relativizados no estado de defesa? Muito bem. O direito de reunião, inclusive no seio dessas associações, pode ser restrito. Nós temos a inviolabilidade das comunicações, que pode ser também relativizada. A pessoa pode ser presa por ato contrário às medidas aqui do estado de defesa, crimes contra o Estado, e que não pode ultrapassar 10 dias, Agora, no estado de sítio, nós temos vários outros direitos que podem ser relativizados, além do direito de reunião, além do direito de inviolabilidade das comunicações. A gente tem, por exemplo, busca domiciliar sem ordem judicial. A gente tem, lá no estado de sítio, do artigo 139, a possibilidade de relativização da liberdade de expressão, beleza? Dentre outros direitos que você vai encontrar no artigo 139. Agora vamos ver aqui outras diferenças cruciais entre o estado de defesa e o estado de sítio. Vamos lá? Olha, o estado de defesa ele é menos grave que o estado de sítio. E qual é a hipótese, ou as hipóteses que são autorizadas aqui pelo estado de defesa, para a decretação do estado de defesa? Muito bem. Ele serve para preservar ou prontamente restabelecer. Muita atenção aqui, pessoal, que em locais restritos e determinados. Locais restritos e determinados. Estamos juntos aqui? Porque se for uma comoção grave de repercussão nacional, aí eu já posso decretar o estado de sítio, que a gente vai ver aqui agora as hipóteses do estado de sítio. Agora, se for em locais restritos e determinados, é possível a decretação do estado de defesa. Mas o que eu quero preservar ou prontamente restabelecer? Muito bem, a ordem pública ou a paz social. Ameaçadas por grave instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Beleza aqui? Decretação. Quem decreta o estado de defesa? Muito bem, a decretação, a competência para a decretação recai sobre o presidente da República. Então, quem decreta o estado de defesa é o presidente da República. E quais são os requisitos que ele deve observar? Muito bem, os requisitos são, primeiro, ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Então, ele tem que ouvir os dois conselhos. Opinião que não vincula o presidente, tá? O que mais? Aí depois ele decreta, ouviu os conselhos, ele já pode decretar, e ele vai submeter esse decreto ao Congresso Nacional. Então, submeter o decreto ao Congresso Nacional, em um prazo. Qual o prazo que ele submete aqui? Muito bem, 24 horas. Então, ele tem 24 horas para estabelecer, então, o decreto ao Congresso Nacional. O Congresso terá quantos dias para decidir? Ele terá 10 dias para decidir. Então, olha, primeiro o presidente ouve os conselhos, ele decreta e submete o decreto ao Congresso Nacional. O artigo 49 da CF fala que compete exclusivamente ao Congresso Nacional decidir sobre a manutenção do estado de defesa. E qual o prazo do estado de defesa? Muito bem, ele tem um prazo de até 30 dias. Notem que até 30 dias. Prorrogável por igual período. Então, se eu decretei por 10, mais 10. Se eu decretei por 30, mais 30. É o prazo máximo do estado de defesa. Bem, pessoal, a gente viu que ele tem 10 dias para decidir aqui o Congresso Nacional. E se o Congresso Nacional estiver de recesso? O presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, ele convocará, dentro do prazo de 5 dias, o Congresso Nacional, beleza?
que decidirá dentro do prazo de 10 dias. 10 dias para decidir, 5 dias para convocar, se ele estiver de recesso. Lembrando que o Congresso Nacional e o Poder Judiciário podem controlar o estado de defesa. Nós vamos falar aqui que o controle é político e judicial. Controle político, nós temos o controle da decretação. Decretou, o Congresso, por maioria absoluta, vai controlar aqui a decretação, pode manter ou não o estado de defesa. Se não mantiver, aí cessam todas as medidas. O controle político ele também pode ser concomitante. Durante o estado de defesa, teremos uma comissão formada por 5 membros para acompanhar o estado de defesa, as medidas do estado de defesa. E cessado o estado de defesa, o presidente deve elaborar um relatório para informar ao Congresso Nacional quais foram as medidas adotadas durante o estado de defesa. E o controle judicial pelo Poder Judiciário? O Poder Judiciário vai estar funcionando durante o estado de defesa e depois. Então pode haver o quê? Reprimenda judicial aqui, né? Controle judicial dos atos praticados no estado de defesa. Vamos agora para o estado de sítio. O estado de sítio ele é mais grave, alguns direitos a mais podem ser relativizados. Aí nós vamos diferenciar aqui o estado de sítio. Primeiro, hipóteses. Quais são as hipóteses do estado de sítio? Aí nós vamos diferenciar o estado de sítio repressivo do defensivo. As hipóteses do estado de sítio repressivo, elas são essas, ó. Comoção grave de repercussão nacional. Então, uma enchente só no Rio Grande do Sul, estado de defesa, em local restrito e determinado. Uma enchente no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Nesse caso, pessoal, a gente tem uma comoção grave de repercussão nacional. Já autoriza de pronto o estado de sítio. Mas a gente viu que o prazo máximo do estado de defesa é 60 dias, né? 30 mais 30. E se não deu certo aqui o estado de defesa? Aí nós não podemos decretar de novo o estado de defesa. Aí o decreto será do estado de sítio. Por quê? Ineficácia do estado de defesa. Beleza? Agora, quais são os fundamentos que autorizam o estado de sítio? O estado de sítio defensivo é no caso de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Decretação. Quem decreta? A competência para a decretação recai também sobre o presidente da República. Então, compete ao presidente da República, conforme o artigo 84, decretar o estado de sítio. O estado de sítio que tem alguns requisitos aqui, e muita atenção nesses requisitos, hein? O presidente tem que ouvir os conselhos? Sim. Então, ele vai ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Houve o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Só que agora, ele ouviu os conselhos, mas não pode decretar. Ele deve pedir autorização do Congresso Nacional. Então, ele depende de autorização do Congresso Nacional. O Congresso Nacional deve autorizar. Quantos dias o Congresso Nacional há de autorizar aqui? Muito bem. O Congresso Nacional vai autorizar dentro do prazo de 5 dias. 5 dias para que ele o quê? Autorize o estado de sítio. Autorizou, o presidente então expede o decreto. Beleza? Decreto presidencial. Fechou? Qual o prazo? Aí depende. O estado de sítio repressivo, que é aquela hipótese de comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa, ele tem um prazo máximo de 30 dias. Posso prorrogar? Sim, mais 30. Posso prorrogar? Sim, mais 30. Posso prorrogar? Sim, mais 30. Então, o prazo máximo é de 30 dias, podendo prorrogar de cada vez por até 30 dias. Vai cair na sua prova. O prazo do estado de sítio é indeterminado. Falso. Por quê? É até 30 dias. Professor, e se for estado de sítio defensivo? É indeterminado? Não. Por quê, pessoal? Nesse caso aqui, é o período que durar a guerra. Período que durar a guerra ou a resposta à agressão armada estrangeira. Então não é por prazo indeterminado. Pode ser que a guerra tenha prazo indeterminado, mas o estado de sítio defensivo ele não é por prazo indeterminado. É pelo período que durar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Beleza? Agora vamos lá. A gente viu que o Congresso ele deve manifestar aqui dentro do prazo de 5 dias, por maioria absoluta também. E se ele tiver de recesso, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, deve convocar imediatamente. Imediatamente. Então, a convocação imediata e o período para manifestar 5 dias. E o controle no estado de sítio? Controle também pode ser político, controle pode ser
político e judicial. Controle, então, pode ser político e judicial. Controle político é aquele feito pelo Congresso Nacional, lembrando que aqui na decretação é um controle prévio e aqui é um controle posterior, depois de 24 horas, dentro de 24 horas o presidente estabelece aqui o decreto e o Congresso decide após o decreto, dentro do prazo de 10 dias. Aqui é prévio. Já o controle pela comissão e o posterior, ele é o mesmo do estado de defesa. Controle judicial. O Poder Judiciário estará funcionando durante e após o estado de sítio. Fechou? Bem, se você gostou, compartilhe, curta, já deixe o seu joinha aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que você seja notificado e se você tem outras dúvidas, coloquem nos comentários a sua dúvida que a gente vai responder no comentário e também faremos novos vídeos para sanar a sua dúvida. Até mais e